Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem muita importância. E cada um tem que lembrar que a importância é ele que tem que tornar-se importante. E uma pessoa torna-se importante como ela apresenta-se, como ela desempenha aquela responsabilidade que ela tem. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o equilíbrio necessário. Na criação é um equilíbrio. Nós temos que lembrarmos assim que existe um equilíbrio. Nós vamos observando que esse equilíbrio existe nas plantas, nos animais que são criados soltos, e a gente vai observando assim que dá o nome assim de uma ave que ela tem a função de comer filhotes e de comer ovo, que aquela ave é uma ave que não é boa, porque ela faz isso. Mas se cada um observar o tamanho de um pássaro, a gente vai confirmando assim que ele só pode fazer um ninho do tamanho dele. E ele pode ter que botar 2 ou 3 ovos. E ele é que tem que trazer o alimento para sustentar os filhotes. À medida em que o filhote vai crescendo, já não cabem mais 2 ou 3 naquele ninho. A ave que é especial para essa finalidade, para manter o equilíbrio, ela vem e pega um dos filhotes. E é bem interessante porque muitas vezes um dos próprios filhotes joga fora o outro do ninho. Isso é uma condição que existe e muitas pessoas já puderam confirmar. Esse equilíbrio necessário existe na criação. Agora cabe ao espírito humano ter o equilíbrio também. Então, aquela bondade que Jesus teve na sua vida, com os ensinos que ele transmitia, esse equilíbrio que existia, e cada um tem que lembrar assim, devido ao fato do espírito humano não fazer esforço para elevar-se, para compreender os ensinos, então ele faz de uma maneira assim, descendo o ensino para o nível dos seres humanos. Então existe assim um comportamento que fazemos, que nós comportamos dessa maneira, de sempre querer ajudar o nosso próximo. Então nós sempre estamos querendo fazer as coisas para o nosso próximo e muitas vezes nós atrapalhamos a vida do nosso próximo. Porque uma pessoa só vai ficando qualificada na vida se ela mesma faz os movimentos. A gente observa uma criança pequena, para ela ficar fortalecida com suas pernas, ela teve que fazer os movimentos. Ela teve que deixar a musculatura das suas pernas fortalecidas para resistir ao seu próprio peso. E nós, na nossa vida diária, nós não vamos possibilitando o nosso semelhante movimentar-se para comer o pão com o suor do seu rosto. Existe esse ensino. E todos nós já ouvimos falar desse ensino e não procedemos dessa maneira. Sempre estamos procedendo de uma maneira que o outro não precisa de ter o movimento e ele então recebe o pão. E nós esquecemos do fundamento. Aquele que movimentou, ele ficou de acordo. A gente vai observando assim. Uma pessoa que sempre teve boa vontade, ela tem um movimento. Com esse movimento, ela vai tendo habilidades e o seu centro motor vai ficando qualificado. E junto com o centro motor, com a qualificação que vai apresentando, ela vai desenvolvendo todos os sentidos. Pode ser em qualquer profissão. No trabalho de limpeza, pode ser como marceneiro, pode ser no trabalho de preparar um alimento. Então a pessoa vai usando todas as partes do seu corpo e todos os sentidos. E nós conhecemos pessoas assim que têm o olfato muito apurado e justamente por utilizá-lo. Então a pessoa vai utilizando o olfato na função que ela tem, no desenvolvimento dela, então ela vai ficando qualificada. Junto com o desenvolvimento do olfato está o centro motor, as habilidades, a resistência, porque para qualquer função a pessoa tem que ter uma resistência. E tem um outro ensino muito importante que fala assim que não é para dar o peixe, é para ensinar a pescar.
nós tínhamos que lembrarmos dos ensinos, possibilitando assim esse equilíbrio. Então, quando uma pessoa fala que o outro não tem uma moradia, o outro não tem o que comer, mas aquele que tem a moradia e que tem o que comer, ele entrou de acordo com o movimento da criação. No movimento da criação, a pessoa tem que lembrar assim, que os melhores alimentos são os mais baratos. O corpo vai ficar mais qualificado e a pessoa terá uma resistência melhor. E usando os sentidos, ela vai ter também uma melhor percepção daquilo que ela precisa. Isso é uma condição física. Quando nós fazemos esta observação que aquele não tem, nós também estamos fazendo um julgamento, que Deus é injusto. E esse julgamento nós somos sempre assim, é uma enrolação nossa. Por nós pensarmos assim e procedermos assim, nós não conhecemos as leis da criação. Nós estamos fazendo uma avaliação do momento, do instante. E nós temos que lembrarmos que 80 anos de vida não é um período de uma existência do desenvolvimento do espírito humano. Tanto é que nós conhecemos pessoas que, quando eram crianças, bem pequenininhas, que não eram ainda alfabetizadas, já sabiam tocar instrumentos musicais, já tinham determinadas habilidades. Então nós confirmamos assim que já vieram de uma outra época trazendo esse dom, esse conhecimento. Então se a pessoa hoje se encontra num estado empobrecida fisicamente, encontra-se sem os recursos, também numa época anterior ela não movimentou. Fica bem fácil assim de observarmos uma árvore nas imediações da nossa casa, num período de estiagem prolongada. Então aquela árvore dá frutos. Com o período da estiagem prolongada, ela vai dar os frutos menores e sem líquido. Quer dizer que no desenvolvimento, no movimento da criação, fica bem fácil assim da gente ir confirmando, não teve água, não choveu nos períodos certos que aquela árvore precisava, então os frutos dela serão menores e sem líquido. Outra árvore que dá somente flores. Faltou água, a gente observa que quando volta as chuvas, os cachos de flores daquela árvore são menores em relação ao período anterior. Não possibilitou que tivesse a condição necessária para que desse aqueles cachos de flores como no período anterior. Então nós, caminhando pela criação, temos que observarmos assim. Se nos falta é porque não entramos no equilíbrio. O equilíbrio necessário para podermos ter da criação tudo aquilo que nós tivermos vontade. Com esta condição de movimentarmos, de possibilitarmos a nós mesmos, de termos aquilo que nós queremos, porque a diferença de uma pessoa para outra fica bem fácil assim de observar conhecidos. Filho de irmãos dos nossos pais que conviveram conosco no período da nossa infância, nós vamos confirmando que sempre tem um que tem mais facilidade de fazer os movimentos e que tem mais bondade. Essa bondade quer dizer assim, está sempre apto. Os adultos fazem um pedido a ele e ele está sempre pronto, prontificando, sempre atendendo com aquela bondade. Bem interessante, mas isso é verdadeiro, porque tem lá os afazeres naquela moradia e os adultos é que têm que fazer os afazeres. E sempre tem afazeres que uma criança pode fazê-los. Então sempre pedem para aquela criança que tem boa vontade. Esse que tem boa vontade, a gente vai observando assim, quando vai tendo o desenvolvimento, o amadurecimento, vai entrando na fase de maduro na vida, ele continua tendo boa vontade e ele continua prosperando também na matéria grosseira. E aquele outro que não apresentou sempre boa vontade nos movimentos, nos afazeres, também vai ficando para trás. Ter tudo aquilo que uma pessoa tem vontade de ter da criação é possível se ela entra na lei da criação, que é a lei do movimento.
E nós sabemos assim que quando uma pessoa movimenta, ela está movimentando para ela mesma, porque quando nós fazemos um movimento útil, os afazeres úteis, nós vamos observando assim que o nosso coração trabalha e fica mais fácil para o nosso coração trabalhar, porque a pessoa agacha, levanta, movimenta, pega um peso, faz outros movimentos, facilita o trabalho do coração em alimentar cada ponta do nosso corpo. A gente vai observando assim, no caso dos nossos avós, que já se encontram bem velhinhos, no caso dos nossos pais, nós vamos confirmando que vai morrendo primeiro a parte daquele corpo, os extremos, justamente pela dificuldade que o coração tem de continuar alimentando os extremos. Anteriormente a pessoa fazia mais movimentos, então o coração era auxiliado. O movimento do coração é distribuir o sangue e levar alimento para cada célula de cada parte do corpo e de trazer os resíduos, de levar aquilo que cada célula necessita. Com o movimento, tem a possibilidade da pessoa ter o equilíbrio necessário. Com a falta do movimento, entra naquela condição assim da pessoa ter facilidade de ficar imaginando. E essa imaginação traz também a cobiça, traz a maldade, o assassinato, traz o roubo, justamente porque a pessoa passa a entrar numa condição de ficar imaginando. Porque a imaginação é bem séria, porque nós não somos evoluídos o suficiente para imaginarmos somente coisas nobres, coisas polidas, coisas coerentes. Então nossos pensamentos tendem a descer o nível da qualidade. Com isso, se desce o nível, entra na condição então de cobiçar, assassinar, de querer apropriar. E esses costumes é bem sério assim, que a gente vê também no governo. O governo teria que estar protegendo as propriedades privadas, porque independente de qualquer coisa, existe um movimento na criação e existe a lei da criação que possibilita a pessoa ter aquilo que ela está tendo. Se ela não estiver usando de acordo, isso é problema dela, porque ela vai perder aquilo que ela adquiriu. Nós não teríamos esta condição de ficar cobiçando propriedade dos outros. Esse é um equilíbrio necessário que nós precisamos de ter toda a época da nossa existência. Então o movimento na criação vai nos possibilitando assim. E fica bem fácil assim de quando uma pessoa é muito cuidadosa com ela mesma e ela tem os princípios de estudar o livro Na Luz da Verdade, ela tem o princípio de conhecer os 10 mandamentos e de conhecer os 10 mandamentos na forma que Moisés o trouxe. Porque quando Jesus veio, ele fala assim que ele não veio contestar, ele veio confirmar aquilo que os velhos profetas trouxeram. Então a confirmação é bem simples assim, porque tem nos 10 mandamentos não roubar, não cobiçar a casa, a propriedade. Nós temos que entrarmos nas leis da criação, do movimento. Desse movimento é o movimento do equilíbrio que nos possibilita sermos sadios, termos paz. Porque quando a pessoa faz o movimento, fica bem fácil assim de uma pessoa que teve que fazer funções, que ela teve que usar bastante o seu corpo naquelas funções, no trabalho dela ou na moradia dela. Então, naquele dia, ela não pensa. Quando a pessoa utiliza o corpo, ela não pensa, porque quando a pessoa não utiliza, ela fica pensando. Essa diferença é bem interessante. E fica bem fácil assim da gente ir observando que quando uma pessoa se encontra cansada pelos afazeres do dia, ela também não tem condições de pensar. Mas nós temos que desenvolver também uma maneira de aprendermos a pensar sobre a nobreza, a polidez, a coerência, o bom senso, respeitar o nosso semelhante. Esse respeito do nosso semelhante é bem simples, é cuidar da nossa vida.
nós temos que ter um propósito. E esse propósito é cuidar bem de nós mesmos, de ver como nós nos encontramos, como o nosso corpo está necessitando. Muitas vezes a pessoa só percebe o seu corpo quando ele já se encontra num estado debilitado. Ela não foi vendo a debilitação, ela não foi percebendo. E isso acontece bem sério mesmo para aquela pessoa que agora o seu espírito tem que habitar um corpo debilitado. Com isso vem o sofrimento. Na criação, a gente vai observando assim que não tem o sofrimento, porque quando um animal apresenta uma debilidade, ele encontra-se enfraquecido, aquele predador já o pega. Tem esse equilíbrio na criação. Os animais que são o topo da criação, eles são benefício para a criação, porque ele mantém a harmonia. Com esse equilíbrio, com essa harmonia, os animais são sempre espertos. Então eles estão sempre usando todas as qualidades que eles têm. E é bom cada um ir observando assim que somos mais qualificados do que os animais. E nós temos um procedimento pior do que os animais, porque nós não percebemos. Fica bem fácil assim do desequilíbrio na alimentação ou numa coisa inadequada que foi colocada na boca. Depois a pessoa verbaliza assim que ela não fez uma boa digestão. Ela teria que estar percebendo antes de fazer aquele tipo de refeição, porque aquele tipo de refeição, aquela combinação, fica muito difícil de haver um processamento interno do nosso organismo, da quantidade certa da bilis que precisa de ser soltada no estômago para que o processo digestivo tenha o procedimento. Nós tínhamos que nos encontrarmos nesta condição de equilíbrio conosco primeiro e de nos observarmos e de lembrarmos assim que normalmente a pessoa lembra dos ensinos do Criador quando ela se encontra numa condição enrolada ou sem saúde, ou um dos seus queridos que ela colocou nesta terra como seu querido, como se esse agora precisa de tirá-lo dessa situação. Então ela lembra do Criador. Mas nós tínhamos que ter um trabalho de mudar a norma do tempo, do espaço, de ver antes aquilo que é bom para a nossa vida, de nos encontrarmos nesta condição de paz interna, de ver a direção. O ver antes é mais ou menos assim. Quando a pessoa se encontra no topo de uma montanha, então ela tem ali um amplo horizonte. Mas tem determinado lugar daquela montanha que não tem uma trilha para que ela desça. Então ela tem que ver qual é a trilha melhor que vai fazer com que ela tenha uma boa descida e que facilita a direção dela quando ela chegar na planície. Todo instante nós tínhamos que nos encontrarmos nesta condição de ver antes. Temos que lembrarmos assim que nós é que somos responsáveis por nós mesmos. Muitas vezes a pessoa não toma uma decisão pensando assim no pai ou na mãe ou nos irmãos, e quando ela percebe, um dos irmãos já tomou determinada decisão e nem participou a ela, que esse irmão agora foi para uma outra localidade distante. Antes ela não pôde tomar a decisão pensando que, então há acomodação. Essa acomodação faz com que a pessoa não tenha o movimento. Não tendo o movimento, tem a dificuldade do coração alimentar cada parte do seu corpo. Com isso, vem então a doença. Pela estagnação do sangue no corpo é que apresenta a doença. E a doença é bem interessante, porque é aquela parte do corpo que não está sendo alimentada. Porque quando a pessoa faz os movimentos que precisam de serem feitos, e ela tem determinadas responsabilidades, e ela quer cumprir aquelas responsabilidades, porque nós que arrumamos as responsabilidades. A manutenção da moradia, a manutenção de filhos, somos nós que arrumamos. E é bem sério assim, porque nós vamos continuando a arrumar responsabilidades. Nós não arrumamos só por um tempo,
Com isso, nós também não vemos o que nós precisamos, o que é bom para a minha vida. Então, na criação tem o equilíbrio da vegetação, tem o equilíbrio desta condição muito importante dos animais manterem a qualidade da espécie, dos animais predadores que mantêm a qualidade ali naquele ambiente em que eles são responsáveis, porque tem territórios, tem as aves que migram e tem também nos animais que são criados soltos, tem o território, então eles também têm ali uma delimitação. Naquela delimitação, eles mantêm o equilíbrio. O espírito humano tem que lembrar assim, para manter o equilíbrio, ele tem que conhecer os ensinos. E tem que lembrar que nós não podemos trabalharmos assim, atrapalhando as outras pessoas. Nós tínhamos que dar para as pessoas aquilo que vai ser bom para a vida dela. Não é as condições materiais. E quando uma pessoa faz um trabalho para outra pessoa, uma gentileza, ela também teria que receber por aquilo que ela fez, ou numa fala boa, numa fala de ensino, de instrução, numa fala de advertência, porque não tem somente uma fala de agradecimento, tem uma fala também que adverte a pessoa, que vai notificando a pessoa. Então, quando nós recebemos um trabalho, um favor, nós temos que ter algo para compensar, ou na condição financeira ou na condição de uma fala. Isso fica bem fácil assim da gente ir observando que num período anterior, há várias décadas, existia um entrosamento entre as donas que moravam ali nas proximidades uma da outra. Uma fazia um preparado e dava para uma. Aquela vasilha que foi aquele preparado sempre voltava com alguma coisa. Anteriormente também, os pequenos proprietários, na época de colheita, se uniam e faziam a colheita. Uma vez fazia para um, outra vez todos eles iam para outro. Sempre existiu esse equilíbrio natural. Então nós tínhamos que voltar a esta condição e temos que analisarmos assim, que nenhum espírito humano veio defasado. Aquele que veio defasado é aquele que não apresenta boa vontade de fazer o movimento. Ele acha, sim, que ele é esperto. O esperto aí é no sentido de aproveitador. Não é no esperto de lucidez, de perceber, de estar desenvolvendo os seus sentidos. É de um aproveitador, que agora ele quer tirar vantagem. Não tem vantagem, porque aquele que foi beneficiado foi aquele que fez. Porque voltando lá atrás, no caso daquela criança que sempre apresentou boa vontade, ela sempre é convidada para afazeres. E é bem interessante, porque é de meu conhecimento e de conhecimento de muitos, que na formação daqueles jovens, sempre um conhecido pergunta que está precisando de uma pessoa, ou de uma mocinha, ou de um jovem, para determinadas funções. E pergunta para aqueles que convivem sempre qual daqueles que ele indica. Eles indicam aqueles que têm boa vontade. Se aquela mocinha tem boa vontade, ela é indicada. Se aquele jovem tem boa vontade, ele é indicado. Quem é beneficiado é o que faz o movimento. O equilíbrio necessário. Conhecer as leis que o Criador instituiu na criação é um dever do espírito humano. E viver de acordo com essas leis. Não interferir, porque normalmente quando um espírito humano presenteia outro, possibilita outro algo, ele faz do outro um escravo. De tempos em tempos ele está lembrando aquilo que ele presenteou. E ele está querendo ter uma condição de ficar enaltecido por aquilo que ele presenteou. Então ele não presenteou, ele escravizou. E nós não necessitamos disso, nós vamos confirmando assim. Aquele jovem que foi indicado para aquelas funções, ele não foi indicado pela sua beleza, ele foi indicado porque ele apresenta a qualificação. E aquele que o indicou sabendo assim que ele vai corresponder com aquilo que ele vai prontificar a fazer. Nós temos que lembrarmos assim, aquele que foi indicado,
foi indicado porque ele vai corresponder, ele tem a dignidade de corresponder. Então aquele que está indicando, ele sabe assim que ele não vai ter um problema com aquele que pediu a indicação. Porque nós temos aquela importância assim de nunca querer ser prejudicado de forma alguma. Então o nosso trabalho é sempre assim, a pessoa tem que amadurecer na vida. E o amadurecimento é de como ela se apresenta com ela mesma. Então, toda a época da nossa existência, nós temos que nos esforçarmos para compreender direito os ensinos, lembrando que a fé vem através do conhecimento. Então, a pessoa, para ter uma fé, ela tem que ter um conhecimento. E nós sabemos, assim, que todo um conhecimento a pessoa sempre tem que ir fazendo a observação. No caso de profissionais, os profissionais estão sempre atualizando com as novas informações que surgem. Para o seu trabalho, ele necessita daquela atualização. Para a nossa vida interior, nós temos que lembrarmos assim, que os ensinos atendem a todas as compreensões e quando ela continua evoluindo, a compreensão dela tem uma ampliação. Então ela tem que voltar de novo nos ensinos. E ela vai compreendendo assim que agora ela o vê de uma maneira diferente. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai tendo esta condição, ela mesma vai tendo o amadurecimento. E ela vai observando que para ter o equilíbrio necessário, tem que ter o conhecimento. E ela tem que lembrar que o mais importante não é dar, é possibilitar que a pessoa tenha aquela capacidade de ter o amadurecimento. Uma ou outra pessoa acha assim que no período dela de formação que aproveitaram dela, deram a ela muitas funções, mas temos que lembrar assim que a pessoa hoje apresenta-se muito qualificada na vida é porque ela teve um amadurecimento e ela continuou tendo a evolução. Ela já apresentava esta característica de querer evoluir. Uma evolução é como a pessoa faz os movimentos. E a finalidade daqueles movimentos não é mais ou menos a vida. Isso fica bem fácil assim. O amadurecimento possibilita a pessoa ser cuidadosa na vida. Então as reflexões vêm junto com o terceiro mandamento. Então nós temos que ir fazendo um trabalho conosco mesmo, de ir observando o nosso alinhamento, como nós nos encontramos alinhando na vida. Fica bem fácil assim. Uma pessoa, durante um período, ela pode falar que ela não tem tempo, mas depois ela tem que refazer aquilo que ela fez. Um posicionamento, uma maneira de ser, compreensão, seguiu uma influência, então ela tem que voltar. O mais importante é ir ponderando durante a existência e observando assim que ela tem importância se ela caminha de acordo com os ensinos. Possibilitar para uma pessoa é que ela tenha o amadurecimento, não é possibilitar aquilo que ela já se encontra pronto. Nós somos hóspedes na casa da grande criação e que nós temos que zelar por esta casa. E o zelar não podemos atrapalhar e nem prejudicar, porque o habitar dos animais que os seres humanos não interferiram, eles não estragam aquele habitar. Então eles sujam a água quando eles vão beber, porque eles têm que entrar lá dentro. Mas nós somos mais desenvolvidos, então nós não poderíamos sujar a água. Tem uma expressão bem interessante assim, que a água não macula. A água passa por uma localidade, aquele povo pode sujar aquela água, mas a água vai continuando o seu curso e ela vai deixando toda aquela sujeira para trás. Um tempo depois, aquela água vai encontrar-se limpa. Então nós temos que nos tornarmos assim, termos a pureza dentro de nós, compreender os ensinos, procurar viver de acordo e estudar o livro Na Luz da Verdade.